Nós estamos num momento do país que não é um dos momentos mais fáceis. E nós precisamos, acima de tudo, de ir pelo meio, ir pelo caminho do meio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Amanhã está fazendo um ano que o governo da presidente Dilma, o governo do PT, caiu não, foi limpado, porque não era uma estrutura. Na verdade, era uma mancha na história brasileira e foi limpado com benzina por esse Senado, para parafrasear o nosso querido poeta Ronaldo Cunha Lima. É óbvio que não teriam que estar comemorando os senadores do Partido dos Trabalhadores. Eu entendo a agonia, o nervoso, os ataques e entendo que não seria outra atitude a tomar que não fosse o esperneio. Por quê? O processo se deu de acordo com a lei brasileira, o processo decorreu sobre a máxima lisura, senador Pedro Chaves, com direito à amplíssima defesa. Aliás, o Collor foi tirado em 48 horas, a presidente Dilma teve meses de discussão aqui, e sobre um dos mais terríveis crimes, ela respondeu, um dos mais terríveis crimes que se pode cometer com uma nação, que é você maquiar, mentir para a população. Mentiu de toda sorte. Eu me lembro da empresa Enron, uma das maiores empresas norte-americanas. Ela tinha uma máxima, dizia, pergunte por quê. E perguntar qual era essa pergunta? Era por que ela dava tanto lucro, pagava tanto dividendos para as pessoas que investiam na Enron. E um dia resolveram perguntar por quê. E aí descobriram que ela maquiava os balanços. E naquele momento ela sumiu do mapa da economia mundial. Era uma das maiores empresas. O Brasil, ele foi entregue ao Partido dos Trabalhadores, foi entregue ao governo Lula pela nação, e justamente num boom de crescimento da economia mundial. E naquele momento era momento de austeridade, senador Pedro Chaves. Era o momento de preparar o alicerce para um crescimento sustentável. E o que nós vimos foi um voo de galinha, não foi um voo de águia. Gastou-se tudo que podia e mais um pouco. Abriu-se tudo que foi programas e gasta, dá-lhe dinheiro, só dizia assim. Eu vou comparar com a casa da gente. Eu, por exemplo, gostaria de levar meus filhos à Disney todo ano, não posso. Mas se eu quiser dizer sim por um tempo, eu posso. Basta dar um cheque sem fundo. Ou dar um cheque, ele vai voltar depois. Dá um cheque pré-datado. Foi isso que a presidente Dilma fez com a população brasileira. Cito, por exemplo, e vou fazer isso baseado em fatos. De repente vão falar, não, é simplesmente porque você era oposição à presidente Dilma. Não é verdade. Veja bem, minha cidade tem 212 mil habitantes e um dos maiores terminais de carga, ferroviário de carga, que manda para os portos de Santos e para Paranaguá. A rodovia já não tinha capacidade para manter aquele tráfego pesado. Então, precisava ser duplicada. E a presidente Dilma foi na cidade e, com pompa e circunstância, ela disse, essa rodovia aqui nós vamos conceder e ela será duplicada. Pois bem, conceder a rodovia, senador Pedro Chaves. A população festejou. Ficou em estado de graça, porque ali estava chegando o progresso, nós íamos ter rodovia duplicada e tudo mais. Foi assim também lá no Rio Grande do Sul, com o porto, o petroquímico dali. Eu fui em Rio Grande, a cidade em estado de graça, porque estava recebendo investimentos e tudo mais. Mas, de repente, começou esses investimentos a não saírem. Veio a frustração, chegou a hora de cobrar o cheque. Não saiu o porto petroquímico lá em Rio Grande, não saiu o polo naval, não saiu Abreu Lima, não saiu nada. E começou as empresas a demitirem.
Quando a presidente Dilma foi cassada, já passava dos 12 milhões de desempregados. Esse foi o legado dos desmandos e de querer, de forma artificial, manter um governo com um crescimento estrondoso. Não havia como crescer se não tinha sustentabilidade, não tinha alicerce econômico. O certo é que, se estava tudo certo, por que virou aquela derrocada toda? Por que o Brasil virou isso? Mas aí, quem defende e os defensores do governo da presidente Dilma vêm aqui e faz um discurso, como se fosse uma cegueira, uma amnésia, um Alzheimer de memória recente. É assim, não aconteceu nada de errado no governo da presidente, estava tudo certo, e vieram os malvados e tiraram a presidente honesta, inocenta. Ora, borbulha, a presidente corre o risco de ser presa a qualquer hora. Nós estamos aí com o ex-presidente numa dificuldade, e ontem, num dos processos mais fáceis que ele respondia, ele só falou, não sei, não vi, não estava lá. E quando ele estava, ele jogou a culpa para a esposa que já morreu. Eu entendo a dificuldade e até a virulência com que critica esse governo, mas eu não votei nesse governo. Eles falam governo ilegítimo, governo usurpador. Quando apertaram o 13, lá em 2014, na urna, aparecia a foto da candidata a presidente Dilma e logo embaixo Michel Temer. Eu não votei em Michel Temer, senador Pedro Chaves. Eles colocaram e diziam que Michel Temer era a melhor coisa que tinha no mundo. Por quê? Porque estava trazendo os votos do PMDB, porque trazia investidores para a campanha. Isso foi um acordo que fizeram. Bem, mas de repente Michel Temer começou a não prestar. E nós que trabalhamos nesse processo de impeachment ficamos com o quê? Com o Michel Temer, com o governo de Michel Temer, porque a Constituição diz isso. Na vacância do cargo de presidente, assume o vice. Aí corre aqui na retórica e diz, esse governo ilegítimo. Bom, ilegítimo para quem perdeu o governo que tinha. Mas a Constituição nos diz aí. Aliás, respeito à Constituição não é muito o forte dessa gente que rasgou o artigo 52 para tentar deixar os direitos políticos da ex-presidente. É até bom que ficou com os direitos, porque só assim poderá testar isso nas urnas na próxima eleição. E agora está aqui, me chegou a agradecer a presença dos alunos da Escola Comunitária de Campinas, de São Paulo, os alunos do primeiro ano. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Mas, continuando, senhor presidente, nós temos agora pela frente um país arrebentado, com milhões de pessoas desempregadas, e eles gritam aqui. Vão acabar com os direitos dos trabalhadores, estão arrebentando com o trabalhador brasileiro. Eu vou falar que arrebenta com o trabalhador brasileiro. É a falta de emprego. Eu vi depoimentos já de pais, e ontem eu vi falando que um chegou, ele estava desempregado e o filho de manhã cedo falou, pai, o senhor não vai para o trabalho? E ele enrolou e falou que ia chegar atrasado e tal. Nos outros dias ele levantava mais cedo para não dizer que estava desempregado, senador Requião. Levantava e ia para o trabalho fictício, porque não tinha. Isso é terrível, a pessoa não ter para onde ir. Mas aí volto sobre as mazelas do país, sobre as mazelas e o que levou aquele governo da presidente Dilma a fazer pelo país inteiro. Nós hoje temos esqueletos de obras para tudo que é lado. A capital do meu estado, Cuiabá, tem um esqueleto de um VLT, uma verdadeira cicatriz que está lá inacabado. Obras de saúde por tudo que é lugar. E, como eu disse, a rodovia que os mato-grossenses e os rondônopolitanos esperavam ficar pronta, a BR-163, está lá até agora. As pessoas pagando pedágio e sem ter a rodovia duplicada. E aí eu fico tentando entender, como é que pode ser uma cegueira tão grande? Só pode ser de má fé, quando vem dizer que era o melhor governo do mundo. E mais, ninguém disse
que com a saída da presidente Dilma seria um Eldorado e o país voltaria a crescer. O que a gente dizia era o seguinte, que se ela continuasse, aí sim nós não conseguiríamos nos levantar nunca. Eu não sou daqueles de apontar dedo, senador Pedro Chaves, porque eu penso que ética, essas coisas você tem que ser, é básico para cá. Mas o certo é que condenavam tanto Mamon, como diz o senador Requião aqui, gosta de citar Mamon, mas quando subiram no governo, ficaram de joelho o tempo inteiro. Ficaram de joelho o tempo inteiro para Mamon. Eu estava vendo essa manifestação agora que levaram essas pessoas, inclusive bolivianos, foram para Curitiba, e eu fiquei vendo como se comportava o governo com seus parceiros na época que chegaram aqui. Não foram aqueles trabalhadores, não foram aqueles sem terra, eles não tiveram lugar à mesa durante todo o governo. Não tiveram. Fizeram todo tipo de negócio, todo tipo de acordo, inclusive acordos políticos. Cito aqui, por exemplo, a senadora Séries, no Mato Grosso, tinha candidatura nata, mas um acordo feito na cúpula, tiraram a candidatura nata da senadora Séries, que era petista orgânica de longa data, e entregaram para outro bambambam. Sabe por quê? Porque ele representava a elite, sujeito chique, intelectual. Quando subiram ao poder, não foi trabalhador, não. Por que a Séries foi preterida? Era a cara do trabalhador. Séries era daquelas das bases. Não deram, sabe para quem? Para Carlos Abicalil. Intelectual, representava... Era o novo PT, era o PT Nutella. Quando caiu, quando acabou o governo, deixaram de ser Nutella. Agora estão lá trazendo os trabalhadores, tentando recuperar as bases, e aí ganharam realmente de presente do governo do presidente Michel Temer, deviam agradecer muito, que veio a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. E aí pronto, podíamos discutir só essas duas, mas aí danaram a mentir. Não dá para fazer debate quando tem a mentira no meio, senador. Porque você vai discutir, como é que você vai discutir com uma coisa que é mentira? É difícil. E as pessoas estão comprando. Recebi um áudio de WhatsApp ali ainda agora, falando que ia acabar com o 13º, estão soltando áudios e vídeos para viralizar na internet, dizendo que vai acabar com o 13º e que agora, com o programa Criança Feliz, vai acabar também com o Bolsa Família. Aliás, poucos dias antes da presidente cair, mas como já anteviam, diziam que a Bolsa Família ia acabar e que os programas todos sociais iam serem extintos. Na verdade, no último ano do governo da presidente Dilma, os programas sociais já tinham minguado 87% de suas verbas. Essa que é a grande realidade. Mas aí, se a gente não fizer o contraponto, e aí eu peço atenção ao povo brasileiro, se nós não fizermos o contraponto aqui, e se não ficarem atentos, eles voltam. E tornam a arrebentar com a Petrobras e tornam a arrebentar com tudo. Porque são bons de oposição. São muito bons de oposição em contar e fazer roteiros para que o povo fique cego. São verdadeiros encantadores. Quem pôde assistir o depoimento ontem de Lula, viu que é um verdadeiro encantador de serpentes. E aí tentam torcer. Começaram a dizer que era um debate entre Lula e Moro. Não, gente, não tinha debate entre Lula e Moro, não tinha vencedor ali. Ali era apenas um interrogatório e quem vai julgar é o Moro. O enfrentamento de Lula é com as provas e com as denúncias do Ministério Público. E quem vai julgar é o juiz que está conduzindo o processo. Tentaram desconstruir esse juiz já de toda forma, assim como foi feito hoje aqui com os especialistas que vieram. Aliás, em nome do Senado, eu quero pedir desculpas aos especialistas que ficaram aqui desde cedo com fome e foram desconstruídos. Eu gostaria que o debate fosse feito combatendo os argumentos.
Eu, por exemplo, me penitenciei agora na frente do senador Lindbergh, quero lhe pedir desculpa, porque há poucos dias, num debate aqui, eu chamei ele de baderneiro. Retiro e peço que, se for possível, que saia da taquigrafia do Senado, porque nós temos que combater argumentos, não o dono dos argumentos. Nós temos que fazer o enfrentamento dos argumentos, porque destruir, e aí sim eu concordo com a senadora Gleisi Hoffmann, que ela gosta de falar a palavra fascista, mas eu digo, aí sim, se a gente começar a tentar destruir o dono dos argumentos, senador Pedro Chaves, aí sim nosso comportamento vai ser de fascista. Nós temos que fazer um debate no campo dos argumentos, na destruição dos argumentos. E é por isso que eu venho sempre aqui, e as pessoas falam, você tem alguma coisa contra o PT? Não. Tenho contra o que o PT tem proposto e a solução de país que tem demonstrado para o povo brasileiro. Aliás, torci muito, e eu creio que a maioria dos brasileiros torceu para que o projeto desse certo. Não deu. Fazer o quê? Infelizmente, não tem ninguém desconstruindo o ex-presidente Lula. Ele caiu por si só. E são seus parceiros quem dizem e se arrebentam. Bom, a imprensa está tentando destruir. Está nada. Quando o povo quer e quando o candidato se propõe, não tem imprensa que faça... Ou vem me dizer que a imprensa queria que o Lula fosse eleito naquela época. Não. E o povo colocou o Lula lá, e colocou de novo, e colocou a presidente Dilma, e colocou de novo. Mas chega um momento em que a estrutura que não tem um alicerce bom cai. E foi isso que aconteceu. Então, amanhã é um dia realmente de comemoração, um dia histórico para o povo brasileiro, porque essa casa, o Senado brasileiro, fez o que a população brasileira queria. Eles falavam, olha, a população foi para a rua pedir o impeachment porque a mídia... Que nada. A população saiu espontaneamente, se vestindo demais, sem quebrar vidraça, sem fazer baderna, ordeiramente, a população brasileira foi para a rua. E aí é o seguinte, amanhã, eu não tenho dúvida que aqui vai ser um rosário de lamentações, de vitimismo, mas eu quero que o povo brasileiro possa ver que tudo o que aconteceu foi simplesmente por obra e caso da divisão interna do Partido dos Trabalhadores. Porque o acordo, minha gente, muita gente não sabe, era que Lula voltasse logo depois de Dilma. E a Dilma resolveu dar o golpe. Quem levou o golpe foi o Lula. Lula era para ter sido presidente. Aí ela resolveu dar o golpe e resolveu ficar no cargo. O Lula não teve a mesma sorte de Marconi Perillo, que colocou um vice e o vice cumpriu o acordo. Colocou um vice, não. Colocou alguém para ficar os 4 anos, para ele voltar depois, e o cara cumpriu o acordo. O Lula levou o tombo da ex-presidente Dilma. Talvez, naquela lei do eterno retorno, é que tenha acontecido tudo isso com ela. Mas o ruim é que com ela foi todo o povo brasileiro. Nossa economia derreteu e hoje está lá. As pessoas de Mato Grosso, na rodovia 163, sem sua rodovia, com a Odebrecht lascada, que não vai fazer, não tem dinheiro para fazer, o BNDES não empresta, e nós, mato-grossenses, com a brocha na mão. E para encerrar, eu quero dizer que nós precisamos fazer as reformas. E que o tempo inteiro, não importa se vier a reforma perfeita, pode descer Moisés novamente do céu com as tábuas, com a reforma escrita em pedras perfeita, que não vai satisfazer. Porque não tem nada a ver com a reforma, esse debate aqui que o PT tem feito, aliás, o PT e os partidos puxadinhos. Tem a ver com o Fora Temer, tem a ver com a coisa mais umbilical, não tem a ver com o Brasil, tem a ver com a discussão partidária. E nós temos que ficar atentos para não cair na conversa de novo, porque são verdadeiros encantadores de serpentes. Muito obrigado, senhor.